vamos falar dos métodos contraceptivos. Primeiramente, temos que entender o que é a contracepção, né? É todo método que visa impedir a fertilização de um óvulo ou impedir a nidificação do zigoto, tá? Nidificação, que é o processo de implantação da célula ovo no endométrio, que é a camada mais externa do útero. É o regime de uma ou mais ações, dispositivos ou medicamentos, de modo a prevenir ou reduzir a propensão de uma mulher a se tornar grávida. Essas ações são fundamentais hoje em dia para o planejamento familiar. Tá? Então, um método contraceptivo para evitar uma gravidez indesejada e é muito importante para que haja um controle da quantidade de filhos. Né? Porque tem famílias, né, que são muito humildes, muito pobres, né, que não têm condições financeiras, né, e às vezes nem psicológicas para poderem sustentar muitos filhos. Então, isso é um conhecimento importante sobre esses métodos. Então, a gente tem dois tipos de métodos contraceptivos, né? Nós temos os naturais, né, que são aqueles que consistem em calcular o período fértil e, dessa forma, evitar que haja a fecundação, que é a união do espermatozoide ou óvulo, tá? Aí está grifado aí, né, abstinência periódica, né? Abstinência seria um período, né, de ausência de relação sexual, tá? E os métodos não naturais, ou seja, aqueles criados pelo próprio homem ou artificiais, né? Eles vão impedir a gravidez através de dispositivos locais, né, colocados em um lugar do corpo, né, do sistema reprodutor, ou através de medicamentos com hormônios que são produzidos pelo ovário, né, que é a gônada feminina. Tá? Esses hormônios, né, nós temos o estrogênio e a progesterona, né, que nós vimos na aula sobre puberdade. Então, em relação aos métodos contraceptivos naturais, nós temos o método do calendário, né? Também chamado de método da tabelinha, tá? Também chamado de tabelinha, né? Então, vocês ouviram falar, tabelinha ou calendário são sinônimos, tá? E é um método que vai calcular pela contagem dos dias o período em que a mulher vai estar fértil, ou seja, o período em que vai ocorrer a ovulação, que é a liberação do óvulo maduro lá pelo ovário, tá? Nesse período, ela deve evitar ter relações sexuais, ou seja, deve ocorrer uma abstinência sexual por parte da mulher, ou então tê-las usando um preservativo, né, que é um método não natural, artificial, né, de barreira, para não correr o risco de engravidar, tá? Em relação às vantagens, né, esse método ele favorece o conhecimento dos períodos de menstruação e fertilidade de cada mulher e ele não apresenta nenhum efeito colateral. O que seria esse efeito colateral, né? Algum sintoma, né, alguma doença, alguma complicação para a mulher, já que ele é um método natural, tá? Porém, ele exige disciplina da mulher, né, nas anotações mensais do seu ciclo menstrual e também necessita de abstinência, né, ou seja, o ato sexual que é um momento prazeroso tanto para a mulher como para o homem, né? Então a abstinência ele requer uma disciplina, né? Ou o uso do preservativo durante o período fértil, né, os dias em que ela tiver liberado o óvulo maduro, tá? Não deve ser utilizado no período em que a mulher estiver a amamentar, né, pois a menstruação ela desregula a ovulação e o período fértil, tá? E quando a mulher está amamentando, ela também ela passa a menstruar, né?
Esse período necessita de prática para cálculo do período fértil, né? No mínimo, durante 6 meses, para que não haja tanto risco, né? E não previne contra as DST ou IFSTs, como a HIV, né? A AIDS, né? Não é recomendado para adolescente, né? Porque pode ocorrer falhas em gravidez, né? Essas falhas também, né? Não é só para adolescente, né? O problema também desse método, tá? Desculpa, voltando aqui. O problema também desse método é que tem algumas mulheres que têm um ciclo menstrual que é irregular. O que significa isso, né? Que os dias da menstruação dela podem variar de mês a mês, tá? No mês pode ser o dia 5, né? No outro mês já pode ser no dia 15, aí no outro já pode ser o dia 20, né? E mesmo que seja regular, né, se ela estiver tomando algum medicamento, né, para algum tratamento que ela está fazendo, isso pode causar uma desregulação no ciclo menstrual, e aí então o cálculo do período fértil ele vai mudar de mês a mês, ou seja, isso vai atrapalhar bastante a mulher, né? E é por essa razão também que esse é um dos métodos contraceptivos menos eficientes. O que significa isso? Que ele é um dos menos seguros, ou seja, é um dos métodos que mais vai falhar, né? E aí então a mulher pode acabar engravidando, ok? Temos aí o método da temperatura, né? Aqui está mostrando um aparelhinho, né? Um termômetro que mede a temperatura, né? Ele é um método que identifica o período de ovulação na mulher, ou seja, quando ela vai estar fértil, através de verificar a sua temperatura, né? O aumento da temperatura indica o período fértil, né? Ou seja, a mulher não deve ter relações sexuais nesse período, ou então deve tê-las usando preservativo. Tá? Ou seja, ao invés de a gente estar medindo dias, né? Contando dias, vamos ver a temperatura, tá? Esse método ele é muito utilizado para quem deseja engravidar. Na verdade, é um método mais ceptivo do que contraceptivo, né? Ou seja, um método auxiliar no tratamento da fertilidade. Ou seja, não é um método muito bom para contracepção. Ou seja, é um método falho, assim como uma tabelinha, tá? Porque, por exemplo, né, ele pode ser a temperatura alta, né, pode não ser relacionado ao período fértil, sim, por causa de algumas doenças, né, que provocam a febre, né, como a Covid-19, como uma gripe, uma dengue, tá? Ela existe que o casal não tenha relações sexuais, ou seja, ou que tenha usando preservativo nos dias férteis, né, e também não previne contra as DST, né, doenças sexualmente transmissíveis, que a gente já viu nas aulas anteriores, né. Também exige disciplina, porque a temperatura tem que ser medida diariamente pela manhã, todos os dias, né? Ou seja, tem que se criar um hábito, né? Isso é uma coisa um pouquinho chata, né? Trabalhosa, tá? Já que é um método natural. Aí nós temos o coito interrompido, tá? Que é um momento, que é um método, né? Que é natural. Ele consiste no fato do homem tirar o pênis para fora da vagina no momento diante da ejaculação, né? Dessa forma, né, tenta evitar que os espermatozoides entrem no corpo da mulher, tá? Esse método tem uma eficácia muito baixa, né, porque antes da penetração, né, a lubrificação natural que tem pênis, né, mesmo sem ejacular completamente, já contém espermatozoides, ou seja, aí quando o homem introduzir o pênis na vagina da mulher pela primeira vez, né, ele já pode estar introduzindo os espermatozoides também, só com essa lubrificaçãozinha, né. E ele é ruim porque existe uma retenção constante de ejaculação, né. O homem tem que estar lá nervoso, lá tentando controlar, né, para tirar o pênis antes de ejacular, né? E isso pode gerar tensão ou ansiedade, né? O cara pode acabar falhando e ejaculando dentro do corpo da mulher, né? Levando ela à gravidez, se ela estiver no período fértil, né? Ele inclui a participação do homem, tá? Ele reduz só um pouquinho, né, o risco de gravidez, né? Tá? Então, esses métodos naturais, né? O coito interrompido,
tabelinha, temperatura, são métodos ruins justamente por serem naturais, né? Requerem disciplina, né? Vão causar lá tensão, vão causar alguma dificuldade, né? E eles não são recomendáveis. É importante a gente aprender sobre eles, mas não é recomendável utilizar esses métodos, somente esses para o planejamento familiar, ok? E agora vamos falar dos métodos não naturais ou artificiais, né? Temos aí métodos de barreira ou mecânicos, como o DIU, diafragma, os preservativos masculino e feminino, os hormonais, né, como a pílula adesiva neovaginal, os químicos como o espermicida e os cirúrgicos como a laqueadura ou laqueação de trompas e a vasectomia, tá? Em relação aos métodos de barreira, nós temos aí o DIU, tá? Que é uma pequena peça de plástico, né, em polietileno com uma parte recoberta de cobre, né, que é o metal, em formato de espiral, colocada por médico dentro do útero, né? O cobre ele vai ajudar a bloquear a atividade dos espermatozoides, né, dificultando a sua motilidade, né, seu acesso ao óvulo e evitando a gravidez com uma eficácia de 98%, ou seja, bastante alta, tá? Depois de colocado, né, ele pode permanecer no útero por vários anos, tá? Mas tem que ser colocado por um médico, tá? Até 60 dias após o primeiro parto, né? E não exige disciplina no seu uso, né? Porque ele permanece continuamente no corpo da mulher, tá? Mas ele exige o acompanhamento médico periódico, ou seja, não é só o médico colocar e a mulher desaparece, não, ela tem que estar indo lá de vez em quando fazer exames, tá? E antes de colocar, porque também tem que fazer exame, porque ele não é recomendado na suspeita de gravidez, da formação de cancro no útero ou nas trompas, né? Malformação do útero, hemorragias ou presença de anemia, tá? O DIU ele aumenta a possibilidade de inflamações, né? Esse aparelho dentro da vagina. E na manutenção, no caso da aquisição de alguma DST, né? Se a mulher fizer um exame e for detectada alguma doença, como uma gonorreia, uma sífilis, né? Ele não deve ser colocado, não é recomendável, né? Caso esteja em uso, deve ser retirado, tá? A inflamação deve ser tratada antes da colocação dele e ele não protege contra DSTs, tá? Só protege mesmo contra gravidez, tá? Aí diafragma, que é uma capinha de silicone ou látex, macia e com aro de metal flexível, né, dobrável, pode ser colocado pela própria mulher no fundo da vagina, antes da relação sexual, antes da penetração, né, cobrindo o colo do útero, né. Como é um método de barreira, ele vai impedir que os espermatozoides entrem no útero, né, evitando a fecundação, né. E a sua eficácia vai ser aumentada se for usada em conjunto com um espermicida, né, que é uma substância lá que vai matar os espermatozoides, né. O uso da diafragma com espermicida aumenta a contracepção em 98%, tá? Aqui está mostrando como é que introduz o diafragma na vagina pela própria mulher. Não necessita de médico, tá? E pode ser usado em todas as fases da vida até a menopausa, não atrapalha a relação sexual, não faz mal à saúde, nem interfere no ciclo menstrual, né? E protege o colo do útero contra lesões e infecções, né? Oferece proteção contra algumas DSTs, tá? Pode ser usado durante a amamentação, pois não interfere no leite, né? Quando cuidado adequadamente, pode durar até 3 anos, tá? Porém, exige disciplina no seu uso, já que tem que estar tirando e colocando, né? E não evita todas as DSTs, tá? Aí a camisinha feminina, tá? Ela não é tão popular como a masculina. É invólucro de borracha, macia e transparente. Tem que ser colocado antes da penetração, antes da relação sexual, né? Permanecer, né?
colocado para revestir a vagina e a parte externa da vulva, né, protegendo grandes lábios, tá? E por dentro tem um anelzinho, né, que fica solto, facilitando a colocação e fixação na vagina. Olha só, é bem grandona a camisinha feminina, tá? Não faz mal à saúde, pode ser usado sem receita médica, é de fácil transporte. Quando usado corretamente, né, tem grande chance de evitar todas as DSTs, assim como a gravidez, né? Oferece maior autonomia para a mulher, garantindo a proteção independente do parceiro, né? Mesmo que o homem não usar, mas se a mulher usar, ela vai estar protegida, né? E algumas mulheres relatam que elas sentem prazer quando o anel externo, né? Tem uma eficácia de 97%, né? Esses métodos de barreira são muito eficazes, tá? Mas algumas mulheres, elas relatam desconforto, né? Ele é descartável, ou seja, após a relação sexual tem que ser jogado fora, né? Retirado e jogado fora. E tem que ser colocado com cuidado, né? Para ele não romper, né? Então aqui mostra como ele tem que ser introduzido, né? Com o dedo, tá? Aí o preservativo masculino, camisinha masculina, que é a mais popular do que a feminina, né? Uma membrana de lar tem que ser colocada no pênis ereto, ou seja, e tem que estar rígido, né? Cheio de sangue, né? Os corpos cavernosos cheios de sangue, antes de qualquer relação sexual, né? Ele é um método de barreira, ou seja, ele impede a passagem dos espermatozoides para o útero, evitando assim a fecundação, tá? Não tem efeitos secundários e pode ser usado sem receita médica, né? Protege contra as DSTs, né? É de fácil acesso, né? Encontrado em farmácias, supermercados, né? Tem até em taberna, né? Algumas tabernas também vendem, né? É oferecido por centros médicos, centros de saúde, né? É um método econômico, ou seja, a população de baixo poder aquisitivo pode comprar, tá? Fácil de transportar, né? Pode ser levado para qualquer lugar, desde que bem preservado e não amassado, né? Bem preservado do calor, né? E assim como os outros métodos de barreira, tem uma eficácia de 98% quando bem colocado no pênis, né? Ele pode ser desconfortável, né? Pode romper durante a atividade sexual, tá? Ele é descartável, ou seja, colocou no pênis, teve a relação sexual, né? Após a relação terminar, tira do pênis e joga fora, né? E ele requer cuidados, principalmente em relação à data de validade, ou seja, usar uma camisinha depois de um ano vencido, né? Tem um grande risco dela estar mais fraca e romper durante a atividade sexual, ok? E agora vamos falar dos métodos químicos, né, com os espermicidas, né? E o espermicida é um método químico, tá? Produto em forma de creme, geleia, espuma, spray, né, que a mulher coloca no fundo da vagina 2 horas antes de cada relação, tá? E eles contêm substâncias químicas que neutralizam a locomoção e destroem os espermatozoides, né? Não precisa ser usado todos os dias, não prejudica a saúde e nem interfere no ciclo menstrual, e sua utilização é simples, né? Aqui é uma pomadinha, né? O tempo de ação é de 2 horas, necessita reaplicação em relações sexuais prolongadas ou repetidas, né? Como é o caso de garotas de programa, por exemplo, né? Pode provocar reações alérgicas e não protege contra DSTs, né? E ele sozinho ele é muito pouco eficaz, né? O uso em conjunto com o diafragma é que vai tornar o processo de contracepção mais eficaz. Okay? Aí os métodos hormonais, né, como o próprio nome diz, eles se baseiam em hormônios, tá? Aí a pílula anticoncepcional, né, é um comprimido formado por hormônios como estrogênio e progesterona sintéticos, ou seja, produzidos em laboratório. Tá? Eles vão alterar o ciclo sexual normal e, dessa maneira, eles impedem a ovulação, ou seja, impedem que o ovário libere um óvulo maduro. Tá? Esses hormônios, né, esses comprimidos, né,
Eles vão entrar na corrente sanguínea, tá? E esses hormônios vão simular uma gravidez, tá? E o hipotálamo e hipófise, né, que são aquelas glândulas que a gente estudou na puberdade, né? Eles, pela ação desses comprimidos, eles vão se comportar como se a mulher estivesse grávida, deixando de produzir hormônios que vão estimular os ovários a liberar o ovócito secundário, o óvulo, né? Então, eles vão fazer o corpo pensar que a mulher está grávida, e aí o ovário para de produzir hormônio que vai liberar o óvulo, né? Ou seja, impedindo a ovulação. E aí a mulher vai manter uma relação sexual, o homem ejacula dentro, né? Mas aí vai ter espermatozoide, mas não vai ter óvulo, como se a mulher tivesse menstruada todo o tempo. Mas ela não vai estar menstruada, né? Ela vai estar ela vai menstruar, mas não vai ter óvulo para o espermatozoide entrar dentro dele, ok? Os comprimidinhos aqui que a pessoa toma, que a mulher toma. No caso, a mulher, ou seja, é um método feminino, tá? Só que a mulher tem que tomar diariamente, não necessitando usar outros métodos, né? Se a pílula for suspensa, se a mulher parar de tomar, os ovários vão voltar à função normal, ou seja, a liberar óvulos durante o período fértil, tá? E vai regular o ciclo menstrual, diminuindo o fluxo de sangue, aliviando as dores, né? E ele tem uma eficácia de 98%, tá? Exige autodisciplina, ou seja, a mulher tem que tomar diariamente, sempre no mesmo horário. Se ela esquecer de tomar, ela pode engravidar, tá? E ele é contraindicado para mulheres com mais de 35 anos, que fumam, né, que tiveram trombose, diabetes, né, para mulheres que sofrem de hipertensão arterial, problemas do coração, cancro da mama, do útero e enxaqueca. Se ela tomar esses remédios, a situação dela pode piorar, né? Não deve ser usada por mulheres que estejam amamentando, né? E não previne contra nenhuma DST, né? Porque não é um método de barreira, por isso que ele não previne contra a DST. Aí a pílula injetável, né, que é uma injeção com alta dose de hormônios, né, que impedem a ovulação e alteram o buco cervical e trompas de falópio. Nós temos duas, a mensal, formada por 2 hormônios, que deve ser aplicada uma vez por mês entre o 7º e o 10º dia após o início da menstruação. E a trimestral possui só um tipo de hormônio e deve ser aplicada a cada 3 meses, né, sendo que a primeira deve ser aplicada entre o 5º e o 7º dia do início da menstruação, tá? Não interfere na relação sexual, não precisa ser usada no dia a dia e tem uma eficácia de 98%, né? Como se fosse um método de barreira. Exige os mesmos cuidados que a pílula anticoncepcional, né? Alguns acarretam sobrecarga de hormônios, né? Favorecimento do aparecimento de varizes, hipertensão, problemas circulatórios, né? E não deve ser utilizada por fumantes nem mulheres acima de 35 anos de idade. Aí o implante subcutâneo ou a pílula subcutânea, né? Também é feito de hormônios sintéticos, né? Também impede a evolução e é introduzido por um médico sobre a pele da mulher, que vai liberando doses de hormônios por vários anos. A mulher não precisa se preocupar com outros métodos, né? Se essa pílula for retirada, os ovários voltam à sua função normal, tá? Porém, ele é contraindicado para mulheres de 35 anos e fumantes, né? Não protege contra DSTs e, com o passar do tempo, reduz o ciclo menstrual, fazendo com que a mulher não tenha menstruação. E a utilização não pode ser interrompida instantaneamente. Preciso procurar um médico para retirar o implante. Okay? E agora vamos falar dos métodos químicos, né, com os espermicidas. Né? E o espermicida é um método químico, tá? Produto em forma de creme, geleia, espuma, spray, né, que a mulher coloca no fundo da vagina 2 horas antes de cada relação, tá? E eles contêm substâncias químicas que neutralizam a locomoção e destroem os espermatozoides, né? Não precisa ser usado todos os dias, não prejudica a saúde
e nem interfere no ciclo menstrual, e sua utilização é simples, né? Aqui é uma pomadinha, né? O tempo de ação é de 2 horas, necessita reaplicação em relações sexuais prolongadas ou repetidas, né? Como é o caso de garotas de programa, por exemplo, né? Pode provocar reações alérgicas e não protege contra DSTs, né? E ele sozinho ele é muito pouco eficaz, né? O uso em conjunto com o diafragma é que vai tornar o processo de contracepção mais eficaz. Okay? Aí os métodos hormonais, né, como o próprio nome diz, eles se baseiam em hormônios, tá? Aí a pílula anticoncepcional, né, é um comprimido formado por hormônios como estrogênio e progesterona sintéticos, ou seja, produzidos em laboratório. Tá? Eles vão alterar o ciclo sexual normal e, dessa maneira, eles impedem a ovulação, ou seja, impedem que o ovário libere um óvulo maduro. Tá? Esses hormônios, né, esses comprimidos, né, eles vão entrar na corrente sanguínea, tá? E esses hormônios vão simular uma gravidez, tá? E o hipotálamo e hipófise, né, que são aquelas glândulas que a gente estudou na puberdade, né? Eles, pela ação desses comprimidos, eles vão se comportar como se a mulher estivesse grávida, deixando de produzir hormônios que vão estimular os ovários a liberar o ovócito secundário, o óvulo, né? Então, eles vão fazer o corpo pensar que a mulher está grávida, e aí o ovário para de produzir hormônio que vai liberar o óvulo, né? Ou seja, impedindo a ovulação. E aí a mulher vai manter uma relação sexual, o homem ejacular dentro, né? Mas aí vai ter espermatozoide, mas não vai ter óvulo, como se a mulher tivesse menstruada todo o tempo. Mas ela não vai estar menstruada, né? Ela vai estar ela vai menstruar, mas não vai ter óvulo para o espermatozoide entrar dentro dele. Okay? Os comprimidinhos aqui que a pessoa toma, que a mulher toma. No caso, a mulher, ou seja, é um método feminino. Tá? Só que a mulher tem que tomar diariamente, não necessitando usar outros métodos, né? Se a pílula for suspensa, se a mulher parar de tomar, os ovários vão voltar à função normal, ou seja, a liberar óvulos durante o período fértil. Tá? Ele vai regular o ciclo menstrual, diminuindo o fluxo de sangue, aliviando as dores, né? E ele tem uma eficácia de 98%. Tá? Exige autodisciplina, ou seja, a mulher tem que tomar diariamente, sempre no mesmo horário. Se ela esquecer de tomar, ela pode engravidar. Tá? E ele é contraindicado para mulheres com mais de 35 anos, que fumam, né, que tiveram trombose, diabetes, né, para mulheres que sofrem de hipertensão arterial, problemas do coração, cancro da mama, do útero e enxaqueca. Se ela tomar esses remédios, a situação dela pode piorar. Né? Não deve ser usada por mulheres que estejam amamentando, né? E não previne contra nenhuma DST, né? Porque não é um método de barreira, por isso que ele não previne contra a DST. Aí a pílula injetável, né, que é uma injeção com alta dose de hormônios, né, que impedem a ovulação e alteram o buco cervical e trompas de falópio. Nós temos duas, a mensal, formada por 2 hormônios, que deve ser aplicada uma vez por mês entre o 7º e o 10º dia após o início da menstruação. E a trimestral possui só um tipo de hormônio e deve ser aplicada a cada 3 meses, né, sendo que a primeira deve ser aplicada entre o 5º e o 7º dia do início da menstruação. Tá? Não interfere na relação sexual, não precisa ser usada no dia a dia e tem uma eficácia de 98%, né? Como se fosse um método de barreira. Exige os mesmos cuidados que a pílula anticoncepcional, né? Alguns acarretam sobrecarga de hormônios, né? Favorecimento do aparecimento de varizes, hipertensão, problemas circulatórios, né? E não deve ser utilizada por fumantes nem mulheres acima de 35 anos de idade. Aí o implante subcutâneo ou a pílula subcutânea, né?
Também é feito de hormônios sintéticos, né? Também impede a evolução e é introduzido por um médico sobre a pele da mulher, que vai liberando doses de hormônios por vários anos. A mulher não precisa se preocupar com outros métodos, né? Se essa pílula for retirada, os ovários voltam à sua função normal, tá? Porém, ele é contraindicado para mulheres de 35 anos e fumantes, né? Não protege contra DSTs e, com o passar do tempo, reduz o ciclo menstrual, fazendo com que a mulher não tenha menstruação. E a utilização não pode ser interrompida instantaneamente. É preciso procurar um médico para retirar o implante. Okay? Vamos falar da pílula vaginal, né? Também um método hormonal, a base de hormônios, né? Que impede também a ovulação. Impedida a ovulação, não vai ter gravidez, porque não vai ter óvulo maduro sendo liberado nas tubas uterinas, né? Ela é utilizada diariamente e deve ser introduzida. Por isso que o nome é pílula vaginal, né? Porque ela vai ser colocada dentro da vagina para ser absorvida pelo organismo, né? Ela é usada por pessoas que tenham problemas estomacais, ou seja, pessoas que se ingerirem a pílula vão ter problemas no estômago. Tá? Então, aqui mostrando o processo de colocação dessa pílula vaginal. A mulher introduz diariamente, não precisa utilizar outros métodos, né? Ao ser colocada na vagina não causa mal-estar, vômitos nem náuseas, né? Quando suspenso o uso, os ovários voltam à função normal, tá? Assim como as outras, né? Regula o ciclo menstrual, diminui o fluxo de sangue, aliviando as cólicas, tá? Porém, ela exige disciplina, deve ser introduzida diariamente, sempre no mesmo horário. Se ela esquecer, um dia que aquela mulher esquecer, né, tiver relação sexual, tiver no período fértil, ela vai engravidar. Ela é contraindicada para mulheres com mais de 25 anos e fumantes, não previne contra DSTs e costuma ter um custo mais elevado que as pílulas orais, ou seja, as pílulas ingeríveis. Tá? E aí a pílula do dia seguinte também é chamada de pílula de emergência, ou seja, é para situações de emergência, pode ser usada até 5 dias após a relação sexual ter acontecido e houver risco de gravidez, ou seja, a mulher estava lá no período fértil, teve relação sexual sem nenhum método contraceptivo, né? Então ela toma essa pílula para não engravidar, né? Só que frente dos outros, a pílula do dia seguinte tem doses muito fortes de estrogênio e progesterona, né, que impedem a ovulação, né, mas não só isso, né, porque pode ser que já tenha óvulo maduro, né, eles também vão servir para reduzir a locomoção dos espermatozoides e para impedir a fecundação, ou seja, impedir que o espermatozoide chegue ao óvulo se a mulher já tiver liberado, tá? E é recomendado exclusivamente para problemas com método de uso regular, né, falha de preservativo, né, lá na relação sexual, né, se houver um rompimento da camisinha, deslocamento de diafragma e eventual relação sem proteção, tá? É o único que a mulher pode usar após a relação sexual, tá? Se não resultar, né, os métodos ele não causam efeitos colaterais ao feto, ou seja, se a mulher engravidar, né, não vai fazer mal ao feto, né? Previne gravidez não planejada. E essa pílula pode ser usada na forma de uma dose pronta ou através de doses combinadas, o método USP, né? A partir de pílulas anticoncepcionais orais com uma eficácia de quase 97%. Tá? Como eles têm uma alta concentração de hormônios, só devem ser usados em caso de emergência, ou seja, a mulher tem que estar usando outros métodos. Tá? Em mulheres que aumentam, ele pode diminuir a quantidade de leite, né? Por causa dessa alta concentração de hormônios, né? Essa alta concentração pode levar a efeitos secundários, como náuseas, vômitos, tontura ou dor de cabeça. Provoca o adiamento, antecipação da menstruação por alguns dias, ele pode desregular o ciclo, tá? E se a mulher usa medicamentos como antibióticos, né? E ela tomar essa pílula, né, ela pode reduzir a eficácia desse método e ele não protege contra as DSTs, né? Por quê? Porque ele é um método hormonal, ou seja, não é um método de barreira, tá? E aí
adesivo contraceptivo, né? E um adesivo fino com hormônios que são colocados na pele, né? E esses hormônios vão ser transferidos da pele para a corrente sanguínea, tá? Eles vão evitar que dê ovulação, tá? E também espessam as secreções do cévise, do músculo cévise, tornando a entrada do útero mais difícil, a entrada do esperma, do líquido que o homem libera na ejaculação, tá? Reguladas as menstruações, né? Elas podem ser leves e menos dolorosas, né? E usando com pílulas orais, né? Tem benefícios, pode ser menos afetado por antibióticos, porém não protege contra DSTs, né? O uso pode levar a ganho de peso, né? E taxas de trombose venosa profunda similares às pílulas orais combinadas. E aí o anel vaginal, né? Ele é um método hormonal também, tá? E é introduzido na vagina uma vez por mês e a longo prazo vai soltando uma carga de hormônios que é absorvida diariamente, tá? Não causa mal-estar, né? Ou seja, como a pílula vaginal. Quando suspenso o uso, os ovários voltam à função normal e ajudam a regular o ciclo menstrual. Não deve ser utilizado por mulheres com mais de 35 anos e que fumam. Não previne contra DSTs e ele dura um mês, ou seja, após o mês tem que ser tirado e colocado outro. E aí nós temos os métodos cirúrgicos, né, como a laqueadura, como o próprio nome diz, é um método invasivo, ou seja, que vai seccionar uma parte lá do aparelho reprodutor, né. É uma cirurgia que corta, olha aqui, ó, corta e amarra as trompas de falópio, isolando-as, tá? E dessa forma, né, quando ocorre a relação sexual, né, o homem ejacular dentro do corpo da mulher, o espermatozoide não vai encontrar o óvulo, evitando assim a fecundação e a gravidez. Ou seja, esse método aqui, vamos dar uma olhada aqui, as vantagens e desvantagens, né? Esse método, uma vez bem feito, né, a mulher submetida a essa cirurgia, ela não precisa se preocupar com outros meios, né? É o único que tem eficácia de 100%, método feminino, no caso. Não tem nenhum efeito secundário, porém, por ser uma cirurgia, né, envolve os mesmos riscos de qualquer outra, exigindo exames pré-operatórios, né, internamento e anestesia. A cirurgia é definitiva e irreversível, ou seja, a mulher tem que ter certeza de que não quer mais engravidar, pois o retorno favorece gravidez e não é recomendável, gravidez nas trompas, tá? Várias mulheres se arrependem de não engravidar mais, e isso é uma desvantagem, né? E não previne contra DSTs, né? E é recomendável apenas para mulheres com mais de 25 anos, ou seja, não deve ser feita em adolescentes, tá? Aí a vasectomia, que é uma pequena cirurgia, né, um método masculino, né, um método cirúrgico masculino, em que é feita uma cirurgia no homem, cortando ou amarrando os canais deferentes, né, que é por onde o espermatozoide maduro vai passar, e depois ele vai ser mandado lá para perto das glândulas que produzem vesícula seminal, o sêmen e os líquidos das glândulas bulboretral, tá? E aí, o que é que acontece, né? Os espermatozoides produzidos não são expelidos durante a ejaculação, ou seja, o homem vai ejacular no corpo da mulher, mas a ejaculação não vai ter espermatozoides, né? E dessa maneira vai evitar a gravidez, tá? Então é um corte que é feito no homem, tá? Ele não altera o desempenho sexual, né? Favorece a participação do homem na contracepção, tá? E a cirurgia é simples, com anestesia local, né? Não é tão complicado como a feminina. Pode ser realizado em consultório sem necessidade de internamento e não há mais necessidade de uso de outros métodos, né? Tem uma eficácia de 100%, tá? Porém, precisa de exames pré-operatórios, né? A cirurgia é de uma difícil reversão. Há muitos casais que se arrependem, homens que casam com novas mulheres que desejam ter filhos, tá?
e é necessário o uso de outro método contra a gravidez nas próximas ejaculações após a cirurgia. Não protege contra as DSTs, é irreversível e apenas para homens com mais de 25 anos. Ok? Ou seja, adolescentes não devem usar esse método. Ok? E é isso que a gente tinha que falar para vocês sobre os métodos contraceptivos.